Você conhece a importância do corpo do ser humano para Deus? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, todos os alunos da EBD, todo aquele que ama a palavra de Deus, todos os professores, pastores, obreiros do Brasil e outros países. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2 do quarto trimestre de 2025 dos adultos, que tem como tema o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nosso texto áureo está em Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra poderosa e perfeita da mão de Deus. Leitura bíblica em classe está em Salmo 139, do verso 1 ao 4, também dos versos 13 ao 18. Objetivos da lição: conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. 2. Conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos, como o desprezo ao corpo e também a sua idolatria. 3. Incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Questionário. Pergunta número 1. O que a Bíblia fala sobre o começo da vida humana integral? Corpo, alma e espírito. 2. Como Davi apresenta Deus no processo de formação do corpo humano? 3. Quais os extremos quanto ao valor e importância do corpo? 4. Por que precisamos da vida comunitária? 5. Que perigos os recursos tecnológicos apresentam em relação ao culto? Introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Se você é novo por aqui, já gostou dessa introdução, se inscreva no canal, deixa o like positivo neste vídeo. O like é a tua ação evangelística na internet. O like não é para mim. Você que ama a palavra de Deus, quer evangelizar na internet e ganhar almas para Jesus, cada vez que você dá o like num vídeo, o próprio YouTube reconhece a relevância do vídeo e vai recomendar para mais pessoas. Então você diretamente estará evangelizando na internet. Se inscrevendo no meu canal, você me ajuda a fazer a obra missionária, pois nós temos projetos na obra missionária. Atenção, irmãos, no final de cada lição, nós fazemos a nossa oração para milagres, curas divinas. Se você deseja receber uma oração, você está enfermo, está com uma doença. Doença e enfermidade são diferentes, tá? Qual é a diferença? Quem tem doença sente dor. E quem tem uma enfermidade não necessariamente está sentindo alguma dor. Mas ambas podem deixar de existir com o poder do nome de Jesus através da oração. Deus deixou isso para a igreja. Então, se você deseja receber uma oração para ser curado, fique comigo até o final, pois sempre no final desta aula nós fazemos orações para a manifestação do poder de Deus e que as pessoas recebam curas, para servir a Deus com alegria, com disposição em fazer mais na obra de Deus. Nós temos aqui, eu quero avisar os irmãos, você que deseja conhecer os nossos slides, nós temos uma ferramenta para os professores, que são os slides pedagógicos da EBD. Então, os slides da lição de número 1,
estão gratuitamente disponíveis lá nos grupos do WhatsApp. Tá? No link da descrição desse vídeo, você tem ali o acesso para a comunidade ACAT, que são os nossos grupos para receberem materiais gratuitos da EBD, onde você não recebe outros tipos de mensagem, só material gratuito da EBD. E a lição de número 1, os slides estão lá, todos gratuitos para você conhecer. Pastor, eu desejo, sou professor, desejo ter uma ferramenta pedagógica, subsídio teológico, com imagem, recurso visual, de maneira que os alunos vão desejar aprender muito mais contigo através dessa ferramenta. Então eu desejo adquirir. Nós temos o nosso plano anual. Você pode adquirir por apenas R$10 mensais. Você recebe durante o ano inteirinho. Quer conhecer os slides? Eu tenho um recadinho rápido para você que deseja. Ouça esse recado. Você gostaria de ter acesso anual aos melhores cursos e materiais de estudos bíblicos pentecostais em um ambiente feito especialmente para o cristão? Queremos lhe apresentar a ACATFlix, o ambiente do cristão na internet. Na ACATFlix, você encontrará todos os materiais e cursos teológicos necessários para seu desenvolvimento espiritual e ministerial. Materiais gratuitos para EBD, esboços de pregação, livro gratuito, slides pedagógicos da EBD, cursos como oratória, escatologia, hebraico bíblico e moderno, capacitação para professores da EBD, básico, médio e bacharel, livre em teologia, casais, doutrinas bíblicas, Deus e a ciência, saúde da alma, mensagem textual, autoridade ministerial, materiais infantil e muito mais. Faça como mais de 5.000 alunos no Brasil e no mundo já fizeram e se torne um acadêmico da ACATFlix, Academia Teológica Ensinos, o ambiente do cristão na internet. Aproveite a grande promoção para os inscritos do canal do Pastor Rodrigo e pelo pequeno investimento de 12 vezes de R$ 35,98 no cartão ou R$ 347,90 à vista no Pix, você terá acesso a uma das melhores plataformas de cursos do Brasil. Clique no link da descrição desse vídeo ou envie mensagem para o nosso suporte e faça parte do grupo de acadêmicos em teologia que mais cresce no Brasil. Lembre-se, a ACATFlix é o ambiente do cristão na internet. Seja bem-vindo! Faça como mais de 2.000 professores no Brasil e no mundo já estão fazendo e vendo o crescimento da sua escola bíblica dominical. Vamos lá então, meus amados. Eu quero aqui pedir aos irmãos para prestarem bastante atenção nessa aula, porque ela é muito educativa concernente ao corpo do ser humano. Vamos lá. Primeira parte da lição. Antes vamos fazer a nossa oração para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e você possa ser ricamente edificado. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esta aula. Nos dê entendimento. Abençoe cada aluno, cada professor, cada irmão e irmã que ama estudar a palavra do Senhor, para que eles possam serem ricamente edificados. Para a glória do teu nome, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo, primeira parte, a maravilhosa obra de Deus. Primeiro tópico, do pó da terra, letra A e letra B. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, a Bíblia declara que o homem foi feito do pó da terra. E num ato de criação, não de evolução. Tá? Confere lá Gênesis 2, versículo 7, Gênesis 3 e 19, Salmo 103, verso 14, Eclesiastes 12 e 7, Romanos 9 e 21. Aqui estão as provas de que o homem foi feito do pó da terra. E por que, pastor Rodrigo? A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, as ocultas pertencem a Deus. Qual foi a intenção que havia no coração de Deus em escolher o barro para fazer a obra-prima da sua criação? Ninguém sabe qual foi a intenção. Há alguns pensamentos no meio teológico, entre os pensadores, eu mesmo já cheguei até a pensar acerca disso, que Deus, na sua onisciência, ao perceber a exaltação de Lúcifer
pelo brilho da sua composição, cujo qual Deus vem a fazer com que ele fosse o selo da perfeição, mas Deus, na sua onisciência, ao perceber a sua exaltação, decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, porém, com menos brilho, já para evitar a exaltação. E Deus, que tem todo o poder, fez do barro, para que o homem não tenha de que se gloriar. Então, é um pensamento, né? Mas certeza do que havia no coração de Deus, a sua real intenção, vou fazer do barro, ninguém sabe. Mas nós sabemos que Deus, ele fez com propósito, para engrandecê-lo. O homem é a obra-prima da criação de Deus e foi feito para que Deus seja engrandecido no homem. Letra B. Existem na natureza, escute, cerca de 118 elementos químicos, comprovados pela ciência na chamada tabela periódica. Destes elementos, desses 118 elementos, cerca de 60 elementos já foram encontrados no corpo humano, provando a composição terrena do ser humano. Confere lá Jó, capítulo 10 e o versículo 9. Então, dos 118 elementos que já foram comprovados que existe na tabela, chamada a tabela periódica, onde prova os elementos existentes nessa natureza, nessa dimensão física, dos 118, cerca de 60 já foram encontrados no nosso organismo. Tá? E o elemento que mais se encontrou no nosso organismo é o oxigênio. Até porque grande parte do nosso organismo é composto de água. Então o oxigênio é encontrado na água. H2O, o oxigênio. Tá? Então, em torno de 65% do nosso organismo tem oxigênio, por causa da água. Tá? E depois o hidrogênio e o carbono e assim por diante. Tá? Cerca de 6 elementos constituem cerca de 95% da composição do corpo humano. Tá? Mas foram encontrados em porcentagens bem pequenas, em torno de 60 elementos. E o que isso significa, pastor Rodrigo? É a prova de que o homem verdadeiramente veio do barro. Tanto a teologia confirma isso, como a própria ciência. Vem comigo. 2. Deus, o autor da vida. Letra A e letra B. A expressão criaste o íntimo do meu ser diz respeito à criação do espírito humano. Nós vimos na lição de número 1 que nós somos um ser tricotômico, composto de espírito, alma e corpo. Cada um desses elementos, espírito, alma e corpo, foram criados por Deus. E a Bíblia mostra o exato momento em que Deus vai criando cada um desses elementos. E aqui, preste atenção, a expressão criaste o íntimo do meu ser, quando você lê íntimo, a Bíblia, quando apresenta a palavra íntimo do meu ser, isto é sinônimo do espírito do homem, do interior do ser humano. E Davi verbaliza que o íntimo do seu ser, que se trata do seu espírito, quem criou foi Deus. Então aqui está a primeira prova da criação do espírito do homem. Nós sabemos, na verdade, a primeira prova confirmando, o que já havia sido escrito por Moisés lá em Gênesis. Deus soprou o espírito, o fôlego de vida, nas narinas de Adão. Então a confirmação vem com Davi. Ele criou o íntimo do meu ser. Então a expressão criaste o íntimo do meu ser diz respeito à criação do espírito humano. Já a expressão me teceste, preste bem atenção nisso aqui que é riquíssimo isso aqui. A expressão me teceste no ventre diz respeito à junção do espírito do homem com o corpo e com isso a formação da alma.
porque a interação do espírito do homem com a matéria, a interação disso no meio da formação da alma. Nós aprendemos na lição de número 1 que a formação da alma é a interação com o meio, é o conhecimento que o ser vai adquirindo das coisas desta vida. Então, Deus cria o espírito, o íntimo do ser, e aí, quando o salmista fala, me teceste, a palavra tecer significa cobrir. O espírito vem e cobre. Quando? Preste bem atenção. Quando? Mais à frente eu vou explicar com detalhes, mas já vou adiantar aqui. Quando a semente do homem penetra o óvulo da mulher, neste exato momento, até tem um vídeo, talvez eu consiga colocar aqui nesta aula esse vídeo, tá? Depois eu vou pedir pro meu filho editar, de repente se ele conseguir você vai ver esse vídeo, tá? Quem sabe até agora, tá? Preste atenção. Mas, caso não dê para fazer a edição, não tem problema, preste bem atenção aqui, que você vai entender. Quando a semente do homem penetra o óvulo da mulher, neste exato momento, acontece o tecer, que o salmista falou. Tecer é cobrir. Lá no oculto o Senhor me cobriu. O que acontece? Quando a semente penetra o óvulo, ali vem o espírito. E a própria ciência já pôde detectar que nesse exato momento, o óvulo, ele é envolto por uma luz. E nós sabemos que o espírito é força, é alento, é força, é uma energia viva. Aprendemos isso na lição de número 1. E a própria ciência já ficou maravilhada, porque nesse exato momento, observando quando a semente penetra o óvulo da mulher, acontece ali um envolto, o óvulo fica envolto, acontece um brilho, uma energia envolve. Isso é o cobrir, o tecer que o salmista estava falando. Preste bem atenção aqui, irmãos, porque a teologia ela prova com clareza, com detalhes, a origem de todas as coisas, do espírito do homem e também esse espírito vindo a envolver o óvulo, tá? Que vai dar a formação ao corpo. E aí aqui na letra B, confere lá Salmo 139, verso 13, a letra B, a expressão os meus ossos diz respeito à criação do corpo desde o embrião. Tá? Exatamente quando a semente penetra o óvulo, ali já se forma o embrião. Exatamente, na fecundação já é dada origem ao embrião. Eu pude estudar isso com bastante detalhes na aula de genética, quando eu estudei psicologia. Preste bem atenção. Ali, quando a semente penetra o óvulo, acontece esse milagre maravilhoso do tecer, do cobrir. A palavra tecer vem do hebraico cobrir, tá? Significa cobrir. O Espírito, Deus concede o Espírito que Ele já criou, formou o meu íntimo, tá? Ele cria o Espírito, libera o Espírito dele mesmo, e esse Espírito vem e cobre o óvulo, tá? E se der ali, você viu na edição ali, essa luz que a ciência já identificou que ocorre quando o óvulo é fecundado, a semente penetra o óvulo. Então ali já o espírito vem e acopla-se à matéria, e ali surge o ser humano tricotômico, espírito, alma e corpo. Espírito vindo na matéria e já a matéria se envolvendo com o meio, que nesse caso é o útero da mãe, e já dando origem à alma. Porque já foi comprovado cientificamente que existem atitudes em nós que revelam o nosso estado de feto lá no útero da mãe. Por exemplo, quando você vai dormir que você se encolhe, você fica em posição que nós chamamos posição fetal. Você faz isso porque você traz essas impressões lá do útero da mãe. Então ali, isso já é a formação da alma, que é o conhecimento do meio e os sentimentos que você adquire do envolvimento com o meio. E um desses sentimentos resulta no comportamento de você deixar o teu corpo em posição fetal. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Aleluia! Então é ali
A Bíblia provando, Salmo 139, verso 13, também verso 15 e 16, que Deus, Davi confirmando o que Moisés já tinha escrito, né? Deus cria o espírito, o íntimo, a expressão criaste o íntimo do meu ser, diz respeito a criar o espírito. E ali o espírito vem exatamente no óvulo, quando este é fecundado pela semente do homem. Ocorre até esse milagre de a própria ciência ter detectado essa luz que envolve o óvulo, que é a própria energia do espírito do homem que cobre o óvulo. E aí então a alma começa a ser formada com as impressões do meio e também o corpo começa a ser desenvolvido. Então, provando teologicamente, Deus cria o espírito, Deus cria a alma e Deus cria o corpo. Sensacional! Deus, o autor da vida. Extraordinário. Eu gosto muito de meditar acerca destas coisas. 3. Individualizada formação integral. Letra A e letra B. No exato momento em que a semente do homem entra no óvulo da mulher, ocorre a criação do ser humano, com seu espírito, alma e corpo. No exato momento. E ele é único, individual. Confere o Salmo 139, verso 13 ao 16. Tá? Nós trazemos essas impressões do comportamento de posição fetal, né? Às vezes até tem crianças que começam a chupar o próprio dedinho, né? Isso aí já é um comportamento uterino, de dentro do útero, que a criança traz já esses traços na sua alma, e aí isso difere no comportamento. Sensacional. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Que eu acho lindo Deus ter feito isso em nós, é que ninguém tem total lembrança de como foi o tempo dentro do útero e também a lembrança exata de quando a criança está saindo do útero da mãe para vir à existência neste mundo real, que é o nascimento. Eu fico maravilhado em Deus ter ocultado a plena noção desse acontecimento em nós para preservar as nossas emoções. Como assim, pastor Rodrigo? Irmãos, sair do útero da mãe, uma zona de conforto tão maravilhosa, para um mundo de frio, por isso que é feito todo um cuidado para que a temperatura seja a mesma, lá na sala de parto, etc. Mas a criança sai chorando. Se Deus não ocultasse esse momento das nossas lembranças, praticamente todo mundo nasceria com depressão, porque é traumático. Sair de uma zona de conforto tão maravilhosa, de proteção, de bem-estar, de alimentação, que é o útero da mãe, para ir para as mãos de alguém que o puxa e sentir barulho, uma luminosidade, uma coisa estranha, a criança sai gritando. E nós não temos lembrança nenhuma desse momento. Isso é um presente de Deus protegendo as nossas emoções. Por quê? Porque esse é um momento traumático. E se Deus não ocultasse isso das nossas lembranças, a grande maioria das pessoas nasceriam com depressão. Eu vejo o cuidado de Deus para com o ser humano desde os primeiros momentos do seu envolvimento com essa existência. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu acho que merecia pelo menos um like esse vídeo, né? Uma explicação dessa que eu tenho certeza que você não vai encontrar em vídeo algum. Deus tem dado a graça, tem nos concedido o entendimento através de alguns dons, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus. A gente não fala isso para se engrandecer, mas é possível identificar os dons de Deus na nossa vida. O próprio Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo tinha consciência dos dons que haviam na vida dele e Deus tem sido bondoso. Para a glória dele, tem nos agraciado com alguns dons para poder interpretar a palavra de Deus e também tem nos levado a adquirir algumas formações no meio teológico e científico, e uma delas, psicanalista. Então nós estudamos muito sobre a composição das emoções, dos sentimentos, e meditamos muito na palavra de Deus e conseguimos ter essas interpretações maravilhosas acerca do cuidado de Deus para com a nossa vida e todo esse processo de existência, da criação, da obra-prima das mãos de Deus,
o Getter, o homem, a coroa da criação. E eu louvo a Deus porque Deus preservou as nossas emoções desse momento traumático, que é sair do útero da nossa mãe para começar a interagir com esse meio, né? Que ao mesmo tempo que é tão maravilhoso, é tão perigoso, né? Como diz aquele cantor americano, né? And I think to myself. E eu digo para mim mesmo, que mundo maravilhoso. What a wonderful. Então, esse mundo é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. A individualização, formação integral. Letra A e letra B. No exato momento em que a semente do homem entra no óvulo da mulher, ocorre a criação do ser humano com seu espírito. Deus já criou o íntimo e traz ele para o óvulo, e acontece até aquela maravilhosa manifestação de uma luz envolvendo o óvulo. A alma, que é a interação já com o útero da mãe, que é já a existência, né, nesse mundo, e o corpo, que já começa a entrar em processo de formação. Letra B. O fato de não haver nenhuma digital no mundo que seja igual a outra, ou seja, essa marca aqui, ó, que a ciência já provou, aqui está o código de Phi, né? A espiral de Fibonacci. Essa espiral aqui, irmãos, a ciência já provou que existe em vários elementos do mundo essa espiral. E a ciência detectou isso como um código. E chegou à conclusão que onde existe um código, por trás desse código tem uma mente inteligente. Aí deu-se a entender que o mundo não é fruto de uma explosão, de um Big Bang, do caos, do acaso. Não, o caos não organiza nada. O acaso não organiza nada. E como o mundo é extremamente e muito complexo, em sua organização, chegou-se à conclusão de que tem que ter uma mente inteligente por trás de toda essa organização. E foi constatado que essa espiral existe na nossa digital, existe no couro cabeludo, existe na orelha, existe na onda do mar, existe no caramujo, existe no furacão, existe nas pétalas das flores. Essa espiral existe em todos os lugares da Terra. Isso é um código. Chegou-se à conclusão que, tão organizado que é o universo, e cheio de códigos, concluiu-se que existe sim uma mente inteligente por trás desses códigos. Até se der de fazer edição aqui, vou colocar para vocês um vídeo sobre o design inteligente. Já ouviu falar? São cientistas cristãos que descobriram, através da ciência e também com o olhar da teologia, que verdadeiramente Deus existe. Por tudo que foi criado na natureza de uma forma tão organizada. Se der de fazer edição aqui, nós vamos mostrar para você. Preste atenção. Caso não dê, tudo bem. Mas aprenda, pesquise na internet aí sobre o design inteligente. Então, o fato de não haver nenhuma digital no mundo que seja igual a outra, prova a individualização do ser humano na hora de sua criação. Além disso, confere lá Salmo 139, verso 16, além disso, ali no design inteligente, você pode também detectar, através das pesquisas que foram feitas, a incrível descoberta do DNA e os códigos que existem no nosso DNA, no DNA de cada ser humano. É o DNA que determina a nossa estatura, a nossa cor e muitas características do nosso corpo. Cada um tem o seu DNA. É individual. E lá no DNA existe código. Existe um código. E esse código foi constatado. Só tem uma explicação para esse código, que significa o próprio nome de Deus no DNA do ser humano. Sensacional. Aleluia! A individualização, formação integral. Visão geral. Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única.
Vem comigo. 2. O corpo e a glória de Deus. Tópico 1. O divino tecelão. Letra A e letra B. A expressão teceste, do versículo 13, vem do hebraico sakar e significa cercar. No momento em que a semente do homem entra no óvulo feminino, o espírito do homem é concedido por Deus e cerca o óvulo a fim de possibilitar a vitalização do embrião. Confere Salmo 139, verso 13. Letra B. A ciência já confirmou que no momento da fecundação, o óvulo é envolto por uma energia luminosa, provando o cercar do espírito sobre o óvulo fecundado, conforme Salmo 139, verso 14, que é o que você já viu, né, na edição que foi feita ali, o próprio óvulo sendo envolto por uma luz que foi detectado. Isto é exatamente o sacar, o teceste, o cercar, o envolver, Deus concedendo o espírito do homem para se juntar ao corpo que está sendo ali formado pela junção da semente do homem e o óvulo da mulher. E tudo isso gera o ser humano, espírito, alma, que é o envolvimento já com o meio, e o corpo. Sensacional. O divino tecelão. 2. Entendimento e louvor. Letra A e letra B. Todo aquele que é humilde e reconhece que somos obra das mãos de Deus, vive em gratidão e louvor, engrandecendo e louvando a Deus pela dádiva da vida, conforme Mateus 6,25. O homem, ele foi criado e recebe esse entendimento, que ele foi criado para enaltecer e engrandecer a Deus. E uma das maneiras de enaltecer e engrandecer a Deus se manifesta através da nossa gratidão, onde você constantemente estará exaltando a Deus pelas bênçãos recebidas, principalmente o fato de existirmos. Sabe quantas sementes correu com você quando você correu a corrida da vida? Quando teu pai, ele liberou você para que você pudesse ir ao encontro do óvulo da sua mãe, estou usando aqui termos técnicos, pode alguma criança estar assistindo aí? Quando o seu pai liberou você para que você corresse a corrida da vida, para que você fosse ao encontro do óvulo da sua mãe, sabe quantas sementes correram contigo nessa corrida da vida? Mais de 300 milhões de sementes. É a maior corrida do mundo. E é uma corrida de vida ou morte. Quem vencer, vive. Quem não vencer, morre. Nunca existirá. Nessa corrida da vida, é por isso que eu digo que as pessoas devem ter consciência e o entendimento que Deus concede de que já nascem vencedoras, com 1000 motivos para engrandecer a Deus e viverem gratos a Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,25, não é a vida mais que o mantimento, vocês devem valorizar o fato de existir, de terem vida. Irmãos, a partir do momento que alguém existe, ele é eterno. Todos são eternos. Quando existe, é eterno. Nunca deixará de existir. A questão é saber onde vai passar a eternidade, se com Deus ou separado de Deus. Bem-aventurados que passarem a eternidade com Deus. Mas Jesus disse, não é a vida mais que o mantimento, valorizem o fato de existirem, de estarem vivos. Como eu gosto da expressão que o Dr. Augusto Cury usa, nós precisamos ter um caso de amor com a vida. Você precisa amar a vida. O próprio Jesus disse, antes de amar o próximo, ame-se a si mesmo. Sim, é o que ele quis dizer. O segundo maior mandamento, amai o próximo. Opa, como a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, eu devo ter amor pela vida, pela minha existência. E aqui todo aquele que é humilde, reconhece que somos obra das mãos de Deus, vive em gratidão e louvor, agradecendo e louvando a Deus pela dádiva
da vida. Você já agradeceu hoje por existir? Por você estar vivo e poder viver a vida? Irmãos, o ser humano é muito ingrato. Eu fiz capelania 7 anos no Hospital Teresa Ramos aqui em Lages. E eu visitei muitos quartos, muitas vezes na UTI, muitas vezes pessoas. E eu me lembro de um rapaz que ele escrevia, porque ele não conseguia falar, ele dizia que a grande vontade que ele tinha era voltar a sentir o gosto das comidas. Porque ele se alimentava por sonda, porque ele tinha câncer na língua. Eu chorei. Algo que nós temos. Nós falamos, sentimos o paladar, o gosto das comidas, degustamos as comidas, saboreamos, temos essa dádiva de poder viver isso e não valorizamos. Somos ingratos. Eu até tinha uma frase que eu usei muito essa frase, principalmente quando eu evangelizava e fazia os cultos evangelísticos em praças, ao ar livre. Nós fizemos em torno de 8 anos consecutivos evangelismo nas ruas, nas praças. E Deus tem dado graça, irmãos, que a gente conseguiu adquirir por bondade e misericórdia do Senhor Jesus muita experiência em várias áreas da vida cristã. E eu falava muito, o ser humano precisa ir mais ao hospital para valorizar a saúde, ir mais ao cemitério para valorizar a vida. O ser humano precisa ir mais aos presídios e hospitais para valorizar a liberdade. Nós temos vida, saúde, liberdade e não valorizamos. Só indo nos presídios, nos hospitais, nos cemitérios, para você começar a refletir mais e valorizar. Poxa, eu tenho vida, eu tenho liberdade, eu tenho saúde. E muitos, tendo tudo isso, sabem só reclamar. Isso é murmurar. É você ter todas as condições para ser feliz e não estar satisfeito. Isso é murmurar. Toma cuidado, meu querido irmão. Toma cuidado. Letra B. A gratidão e o louvor de Davi revelam o sentimento puro de um coração agradecido a Deus. Salmo 139, verso 14. Te louvarei pela dádiva da vida, por existir, por estar vivo e poder viver a vida. Uma coisa é estar vivo e não poder viver a vida. E lembra do irmão que tinha câncer na língua? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele ficou com o meu telefone. Dias depois, que ali aceitou Jesus, oramos por ele. Dias depois, ele me telefona e diz: pastor, lembra do irmão assim? Lembro. Estou conversando agora. E só para te dizer que Jesus curou a minha língua, tirou aquele câncer. Eu aceitei Jesus, estou congregando e hoje a minha vida está transformada. Olha o que Deus fez e aí Ele ainda faz, e é o mesmo, tá? Ele é o mesmo por aquele que o aceita de todo o coração. 3. O perigo dos extremos. Letra A e letra B. Desonrar o corpo, como fizeram Mani, que é o movimento que você vê na lição, que a lição ela resume, né? O maniqueísmo. Mani foi um homem que viveu no século III depois de Cristo e ele divulgou que o corpo não tinha utilidade nenhuma, tá? O corpo era mau. Então desonrar o corpo como fizeram Mani no século III depois de Cristo. Platão, você vê essa expressão na lição também, vem de Platão, as ideias de Platão, que viveu entre 427 a 347 a.C. E o conjunto de ideias dos gnósticos do século I e II depois de Cristo levou muitos seres humanos a valorizarem apenas a alma e suas ideias. Repetindo, desonrar o corpo, como fizeram Mani, Platão, que não valorizava o corpo, mas só as ideias, e os gnósticos. Esses gnósticos eles surgiram principalmente no século I, século II, principalmente com as ideias filosóficas de Platão. Eles começaram a valorizar muito as ideias, o ser interior e o corpo. Para nada tinha proveito. E aí que surgiu muito, mas muito, aquela questão de se prostituir,
fazer orgias, porque o corpo não tinha sentido nenhum mesmo. A própria Bíblia ensina que o corpo é templo do Espírito Santo e devemos honrá-lo. Por isso que Paulo ensina lá os 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Porque já tinha muita gente lá em Corinto que desonrava o corpo achando que o corpo realmente não tinha proveito para nada. Tá? Tinha até o Acrocorinto, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ali na Grécia, uma grande montanha, em cima daquela montanha tinha o templo da deusa Afrodite. Sabe qual era a oração dos habitantes de Corinto? Eles chegavam em Corinto, levantavam as mãos para aquela montanha que tinha o templo. Lá tinha 1000 sacerdotisas de Afrodite que faziam rituais com o corpo, que eram orgias sexuais. E os habitantes de Corinto chegavam em Corinto, levantavam as mãos para aquela montanha e diziam: ó deusa Afrodite, nunca deixai faltar prostitutas em Corinto. Corinto era considerado o olho de toda a Grécia, como eles diziam, totius Graece lumen, o olho de toda a Grécia. Então era um grande centro comercial e tinha muitas prostitutas ali. Até mulher de Corinto era sinônimo de mulher prostituta. E as pessoas desonravam o corpo porque foi divulgado muito, tanto por Mani como as ideias de Platão, os gnósticos, que o corpo não tinha proveito. E aí surgiu muita prostituição. Letra B. Se por um lado temos pessoas que desonram o corpo, por outro temos pessoas que idolatram o corpo. Aqui é os extremos, tá? Como se fossem deuses. Ambas as maneiras de tratar o corpo são condenadas pela palavra de Deus. Desonrar o corpo achando que não é nada, ou idolatrar o corpo achando que é um Deus, esses são extremos que devem ser evitados pelo povo de Deus. Tá? Então confere 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Paulo diz: não tenhais o vosso corpo como gentios que não conhecem a Deus, com desejo de sensualidade, ou desonrando porque acha que não tem valor nenhum, ou superestimando, idolatrando, se considerando até mesmo um Deus. Essa ideia foi muito divulgada entre os gregos, que achavam que muitos gregos poderiam serem semideuses, porque havia na mitologia grega a ideia de que os deuses desciam na terra, se relacionavam com mulheres e nasciam homens que eram semideuses. Você já ouviu falar no continente chamado Europa? Então, por que tem esse nome? Lá na ilha de Creta, eu tive o privilégio de conhecer a ilha de Creta, havia a história de que Zeus desceu do céu e na ilha de Creta se relacionou com uma mulher chamada Europa. E tiveram um filho semideus. Essa história ficou tão famosa que hoje todo o continente se chama pelo nome daquela mulher, Europa. A mulher que teve um caso com Zeus. E aí surgiu muitas histórias de pessoas que achavam que eram semideuses entre os gregos. Ainda bem que isso acabou lá na Grécia. Hoje, se você digitar no Google ali, religião oficial da Grécia, você vai ver ali que predomina o cristianismo. Os cristãos ortodoxos e assim por diante, a igreja grega. Mas são cristãos, graças a Deus. Eu tenho um amigo particular lá na Grécia, o Nikos, que a gente fez uma amizade muito boa, a gente conversa até hoje. E aí eu perguntei para ele: Nikos, como é que fica a questão da mitologia grega? Ainda os gregos cultuam aqueles deuses? Ele disse: não, isso aí ficou no folclore. Isso faz parte do passado, da cultura antiga da Grécia. Mas hoje o que predomina aqui na Grécia é Jesus. Aleluia! Nikos, que Deus te abençoe, meu querido. Mora lá em Tessalônica. Vamos lá. 4. Princípios ou regras. Letra A e letra B. Conforme os princípios da palavra de Deus, o corpo deve ser apresentado, ou seja, separado, a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que Deus espera ver o nosso cuidado com o corpo, conforme Romanos 12 e 1. Letra B. Devemos glorificar a Deus nos membros do nosso corpo, conforme Paulo ensinou em 1 Coríntios 6 e 20, e entender que, por sermos morada de Deus, conforme Paulo ensinou em Efésios 2 e 22, os nossos corpos são especiais para Ele. E por isso seremos glorificados no dia
do Senhor. Confere Romanos 8:17, 1 Coríntios 15, 42 e 43. Princípios ou regras? Princípios. O corpo é muito importante para Deus. Deus ama o corpo porque é templo do Espírito Santo e Deus prometeu glorificar esse corpo para que nós possamos ser uma essência única, ligados pelo Espírito Santo. E como eu sempre digo, né? É como se fosse uma única conexão de ser. É aquilo que Jesus, isso é um mistério muito grande, irmãos. Nós vamos entender isso quando estivermos vivendo isso no reino, tá? Uma única conexão de ser. Mas Jesus disse lá em João 17:21, que todos sejam um. Assim como tu és um comigo e eu sou um contigo, que eles sejam um em nós. Haverá uma conexão espiritual de uma plena comunhão. Isso nós veremos no céu. Mas esse corpo que hoje, ele é um corpo mortal, ele é um corpo limitado, ele é um corpo sem glória, esse corpo será glorificado, revestido de glória. Com a presença do Espírito Santo, esse corpo será um em conexão espiritual com o Pai e com o Filho. E essa ligação quem faz é o Espírito Santo em nós. Será algo extraordinário, irmãos. Hoje a mente ela é muito limitada, a gente não vai conseguir entender tudo isso. Mas é promessa. Essa conexão plena com o Pai e com o Filho pelo Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Visão geral, o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo princípios bíblicos. Devemos apresentar, tá? Quando Paulo diz lá aos Romanos, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, no mundo antigo, o que acontecia? Vamos supor que esse aqui é um cordeiro. Olha, esse aqui ninguém vai matar para um casamento, ninguém vai vender para fazer qualquer coisa no comércio, não. Esse aqui está sendo separado, ele vai ser cuidado para no tempo certo ser oferecido a Deus. Esse aqui é do Senhor e ele já era separado como um sacrifício vivo. Estava vivo, mas já era considerado do Senhor, porque seria oferecido ao Senhor. E Paulo usa a mesma ideia para nós. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, já se separem para Deus, vivam para Deus, exclusivamente para Deus, que é o vosso culto racional, se entreguem voluntariamente à vontade de Deus para agradá-lo diariamente. É isso que significa culto racional, servir a Deus voluntariamente com prazer. E Paulo deseja isso para o nosso corpo, para todo o nosso ser. 3. O corpo e a coletividade. Aqui é muito importante. A prática relacional. Letra A e letra B. Visto que o povo de Deus é visto como uma grande família, confere lá Efésios 3:15, devemos viver em união, pois esta é a perfeita vontade do Senhor Jesus. Confere João 17:21 e Salmo 133. Letra B. Devemos vigiar com relação à tecnologia, pois em muitos casos ela aproxima quem está distante, mas distancia quem está próximo. Devemos combater o isolamento. Tem que tomar muito cuidado, viu? Conforme João 13:34, Romanos 12:13. Toma cuidado, hoje vivemos na era da pós-modernidade, na era digital. Então tá aqui, ó. É um aparelho de celular, uma grande tecnologia que aproxima os que estão distantes. Nós tivemos agora 11 dias para fora, fomos em 3 continentes, Europa, Ásia e África, e eu estava próximo dos meus filhos, próximo dos irmãos. Eu cheguei aqui em Lages, eu quero agradecer as orações, dezenas de irmãos disseram: Pastor Rodrigo, nós fomos viajar contigo. E ficávamos esperando, olha, não postou nada ainda lá de Israel, lá do Egito, não postou. Ficava esperando, pastor. Então são pessoas que nos amam, que nos querem bem. E isso aqui nos aproximou. Eu estava perto dos meus filhos, perto dos irmãos onde eu congrego, da família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Maravilhoso! Mas tem que tomar cuidado. Aproxima quem está distante, mas pode distanciar
quem está próximo. Como assim? Dentro de casa, irmãos. Nada vai ser mais prazeroso e benéfico para o Filho de Deus do que o contato humano, o toque, o afeto, o tato. Dentro de casa, converse com a esposa, deixe o celular de lado, deixe o celular, converse com os filhos. Vem cá, meu filho, vamos conversar, vamos dar risada, como é que foi o dia, sabe o que aconteceu, tal, o diálogo, sabe, a hora do almoço, nada de celular. Senta na mesa, é um momento sagrado, onde se presta um mini culto diante de Deus. Não existe mini, né? É um culto diante de Deus. A oração, a família ora junto, agradece pelo alimento, conversa com a esposa, conversa com os filhos. Esse momento não tem preço. Nada deve substituir esse afeto. Toma cuidado com o celular e os meios de comunicação. Pode aproximar quem está distante, mas pode distanciar quem está próximo. 2. A prática congregacional. Isso aqui é muito importante, irmãos. Gostei muito desse tópico aqui. Letra A e letra B. Conforme a Bíblia, o cristão não deve deixar de estar presente no local de reunião, o qual é a nossa congregação. Quando o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 10 e 25, não deixando a vossa congregação, a expressão vossa congregação significa local de reunião. Não é para deixar. Nada substitui, nada aperfeiçoa mais o povo de Deus do que o vínculo da comunhão, do amor, que é o elo perfeito da comunhão. Esse contato deve ser preservado. Letra B. Paulo ensinou que devemos nos revestir de amor para sermos aperfeiçoados. Confere lá Colossenses 3, 14 ao 16. Eu até entendo, irmãos, que existem países de frio extremo. Tem países lá próximo à Rússia, regiões perto da Rússia, que dá 70 graus negativo. Eu até entendo que é difícil para os cristãos, alguns dias de culto, estarem no local de reunião, não conseguem nem sair de carro, pode fazer um culto online, até entendo, às vezes até dependendo da situação, até uma santa ceia pode ser ministrada aos irmãos, os obreiros vão se reunir em algumas casas e vão ministrar a ceia para os irmãos. Existe exceções em países de extrema dificuldade climática. Existe. Agora, não podemos transformar a exceção em regra. Em lugares onde temos todas as condições de estarmos juntos no local de culto, no templo. Então, por favor, irmãos, os desigrejados, as pessoas que não amam a comunhão, eles estão aí disseminando, dizendo, não, a igreja sou eu, não preciso estar lá no templo. Não, não existe isso. Igreja só existe se houver reunião. A palavra igreja está intimamente ligada à reunião. Se não houver reunião, não existe igreja. Não, eu não sou igreja sozinho. Não, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. Eu posso me considerar igreja se eu estiver reunido com os meus irmãos. E aí tem gente que, infelizmente, está cego já em relação a isso, tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é muito importante também, tecnologia e culto. Sabemos da importância da tecnologia e o quanto ela pode contribuir para a evangelização e a edificação de muitas vidas, que é o que você está fazendo aqui, se edificando através de um ensino que é proporcionado por meio da tecnologia. Isso é bom, isso é saudável, mas, contudo, não podemos deixar de participar do culto para ficar em casa assistindo o culto. Pelo amor de Deus, irmãos, nunca faça isso. Não, hoje o culto é transmitido e tal, eu participo do culto, só assistindo? Não, culto não se faz dessa forma. O culto exige de nós participação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, principalmente reunido com o corpo de Cristo, estando com a igreja, estando no local de culto, sendo igreja, porque nós somos igrejas quando estamos reunidos. Então eu não posso ficar em casa assistindo culto. Crente não assiste culto, crente cultua. E o culto, para ser completo, tem que ter o envolvimento do meu corpo na interação com o culto. Tá? Levantando as vossas mãos santas, sem ira, sem contenda, oferecendo o sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, honrando a Deus com os nossos bens, na hora de honrar o Senhor com as ofertas, participar do culto. Isso sim agrada a Deus.
Aí tem gente dizendo, não, eu fico em casa, eu recebo oração em casa, o pastor ora de lá e eu fico em casa, não preciso ir na igreja. Aí quando precisar de uma oração com unção, aí passa o mouse na testa para ver se resolve. Não vai funcionar. Tem que ter contato, tem que ter afeto, tem que estar junto. Então precisa estar mantendo essa comunhão com o vínculo, com o amor, o vínculo da perfeição, frequentando a igreja, estando com os irmãos, em hipótese alguma, agindo diferente. Tecnologia e culto. Temos que vigiar. Confere João 14, 23. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Em espírito é a intenção, em verdade é a prova que se dá na prática. Então eu tenho que adorar Deus com o povo de Deus, que é assim que ele espera. É assim que ele espera. Né? Que todos sejam um, disse o Senhor Jesus, conforme Romanos também 12 e 1. Visão geral. Terceira parte. O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Aleluia! E a nossa conclusão, que lição sensacional, né, irmãos? Maravilha! A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo, conforme Romanos 12, 1, 1 Coríntios 6 e 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua sabedoria e permanecer confiando em seu eterno poder, conforme Jó 1, 20 ao 22, 2 e 10, 19, 25 ao 27. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra, conforme 1 Tessalonicenses 4 e 4. Chegamos ao final desta lição abençoada e eu espero que você possa ter sido edificado. Pastor Rodrigo, é muita informação, tão maravilhoso, e eu estou aqui anotando, escrevendo e tal. Seja inteligente, invista no teu ministério, faça a assinatura dos slides. Eu sei que você não tem tempo durante a semana para fazer tudo como você gostaria. Não é o pastor Rodrigo que vai estar dando aula lá, não. É do teu jeito, você vai entender a aula e vai ter um subsídio para apresentar para os irmãos, que são os slides pedagógicos da IBD. O que você faz com R$10 por mês? Ser sincero, você não faz nada. Seja inteligente, invista no teu ministério. Se não tivesse custo para mim, eu ofereceria de graça. Mas eu tenho um grande custo para manter toda essa estrutura. Então, a gente pede um pouquinho de contribuição dos irmãos para que a gente possa manter essa estrutura. Para quem não sabe, eu vivo desse ministério. Então, invista no teu ministério. Tá? O link está na descrição desse vídeo. Quero conhecer os slides. A lição de número 1 está lá inteirinha no grupo do WhatsApp para você conhecer os slides. Eu tenho certeza que vai servir de grande bênção para a tua vida. Vamos fazer a nossa oração, irmãos? Louvando a Deus pelo nosso ser, pelo nosso corpo e pedindo que se manifeste a unção do Espírito Santo para a operação de milagres. Coloque a mão no teu coração e ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela dádiva da vida, pela existência do nosso ser. Criastes o nosso íntimo, o nosso espírito, criastes o nosso corpo e a nossa alma e nos deste a eternidade e a vida, a existência. E nós valorizamos tudo isso. Pedimos ao Pai que o Senhor seja engrandecido nesta hora, recebendo a nossa oração de gratidão. Ser servido da nossa gratidão e do nosso louvor, e que a unção do Teu Espírito se manifeste agora pelo poderoso nome de Jesus Cristo e traga saúde para quem com fé está orando comigo nesse momento. Você que me ouve nesse momento, com a mão no teu coração, fique livre desta infecção que gera essas dores no teu abdômen, nos teus rins, na barriga, em nome de Jesus Cristo. Fique livre, seja liberto dessas dores, desta infecção. Seja bendito com a bênção da saúde, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Pai querido, opere milagres nesse momento, milagres diversos, do alto da cabeça à planta dos pés. Todo aquele que com fé estiver crendo nesse momento no poder do teu nome, seja alvo da bênção da saúde e desapareça essa doença e esta enfermidade. Fique livre deste mal
e receba a saúde. Seja engrandecido nesta hora, Senhor. Ser servido da nossa gratidão. Estende as tuas mãos de graça e misericórdia. E pelo poderoso nome de Jesus, como ministro do Evangelho, é a bênção que ministramos para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Forte abraço. Compartilhe essa lição. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E adquira os nossos materiais para que você possa ser um professor excelente. Um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Que Deus abençoe e fique na paz.